Amém? Agora abra sua Bíblia, por favor, em Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel 37. Olha o que diz a palavra de Deus. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Então ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: eu farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Eu porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Eu porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Então eu olhei, e os ossos estavam cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir o Senhor me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, e ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Então eu profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança se foi, e nós fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano Senhor, ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos, e eu vou fazê-los sair. Eu trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Eu porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu estabelecerei vocês em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz seus companheiros, e esta é a palavra do Senhor. Diga amém. Diga assim: Senhor Deus, fala ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O tema da mensagem hoje é a fé que abastece a minha esperança. Esse texto que nós lemos está dentro de um contexto quando o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia, e o povo ficou, segundo a profecia de Jeremias, 70 anos no cativeiro babilônico, sem poder cantar as canções do Senhor e sem poder adorar o nome de Deus. Eles estavam em terra estranha e eles não sabiam o que fazer. Então a profecia diz que eles permaneceriam naquele lugar por 70 longos anos de sofrimento, de dores, de situações complicadas, de situações que eles não gostariam de ter para eles e nem para sua família. Mas a palavra de Deus diz também, em Isaías capítulo 45, que o rei Ciro um dia ouviu uma voz de Deus, e a voz de Deus era: deixa o meu povo voltar para a terra. Então Ciro, ele entendeu que era a vontade de Deus que aquele povo recebesse uma carta de alforria e que retornassem para a sua terra. E aí a palavra de Deus também diz que nesse mesmo
contexto, Ezequiel foi chamado por Deus para estar no vale, no lugar onde as pessoas estavam ressequidas, onde as pessoas estavam vivendo um tempo de sequidão. E exatamente aí, Deus manda uma palavra para o profeta. Deus levanta o profeta com uma mensagem forte, com uma mensagem de restauração de vida, restauração de vida para aquelas pessoas que estavam mortas, que estavam ressequidas. Então, quando você olha para o texto bíblico, você compreende a mensagem que Deus quer passar para todos nós nos dias em que nós vivemos, porque nós estamos vivendo num tempo de muita desesperança, estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão com os seus sonhos frustrados, as pessoas estão com a sua segurança minada, estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão aí com as suas expectativas que não deram certo, as suas esperanças que não aconteceram. É um tempo de crise econômica no país, é um tempo de crise econômica no mundo, é um tempo de um fantasma que assola todas as pessoas, que é o desemprego. As pessoas querem trabalhar, mas elas não conseguem uma oportunidade. As pessoas querem, mas elas não conseguem. É um tempo difícil. As pessoas estão aqui e ali com o seu futuro incerto. É um tempo difícil. E Ezequiel capítulo 37, versículo 11, ele disse o seguinte: Deus falou para ele que as pessoas chegaram para Ezequiel e disseram: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu e nós fomos exterminados. Nós fomos exterminados. Nesse texto aqui que nós lemos, a mão do Senhor estava sobre o profeta Ezequiel. E o povo de Israel, esse povo que estava aqui, estava sem esperança. Era um povo que estava agora vendo que os seus ossos estavam secos. E Deus está falando que os ossos secos eram a nação de Israel. Então a expectativa de dias melhores tinha ido embora. As pessoas só estavam vivendo aquela situação ruim, pesada e difícil. Então o povo estava se sentindo destruído, o povo estava sem vida, o povo estava sem esperança. Imagina você num vale de ossos, num vale onde você enxerga muitos ossos e todos os ossos secos, pessoas passando e chutando ossos, pessoas passando e vendo ossos todos os dias, todos os momentos. E no vale de ossos secos, Deus levanta esse homem, Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar esperança e para profetizar vida para as pessoas. Esperança e vida para as pessoas. Ele disse: a mão do Senhor está sobre mim. A mão do Senhor está sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou a um vale que está cheio de ossos secos. Cheio de ossos secos. Eu não sei, mas pode ser que você esteja aqui hoje e você ainda não entendeu, mas eu queria dizer para você uma coisa muito importante. O Deus que eu e você servimos é o Deus que age no caos. O Deus que eu e você servimos é o Deus que age na carência. O Deus que nós servimos é o Deus que age na escassez. O Deus que nós servimos é o Deus que age quando está faltando tudo. O Deus que nós servimos é o Deus que age onde não tem nada. Ele age na dificuldade das pessoas. Ele age onde há necessidade de algo. Então Deus age. Ele age na transformação de qualquer situação, porque Ele é o Deus que pode reverter qualquer quadro de destruição. Ele é o Deus que traz a vida aonde as pessoas estão mortas. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão andando, você vê as pessoas caminhando, você vê as pessoas sorrindo, você vê as pessoas passeando, você vê as pessoas nos shoppings, você vê as pessoas no cinema, você vê as pessoas em todos os lugares, mas as pessoas, elas estão mortas, elas estão sem vida com Deus, elas estão andando aí e você percebe quanta desesperança em seus corações. Então eu queria dizer para você nesta noite que Deus, Ele manda sempre uma palavra de vida e uma palavra de esperança para as pessoas. Eu e você, nós somos as pessoas que Deus
Deus quer usar para levar a mensagem de esperança e a mensagem de vida para as pessoas. Então, eu não sei, mas tem gente aqui que Deus vai fazer sentir perto das necessidades das pessoas. Você vai começar a enxergar as necessidades das pessoas. Você vai ver quanto que as pessoas são carentes, quanto que as pessoas estão sofrendo, quanto que as pessoas estão nas lutas, quanto que as pessoas estão em situações muito piores do que as suas. Então você que está vivo, você que está ativo, você que está fazendo o que Deus agrada, você consegue enxergar um vale de ossos secos em todos os lugares aonde você vai. Então Deus está chamando você hoje. Eu queria dizer para você profeticamente, a mão do Senhor está sobre a sua vida, e Deus está te levando a lugares aonde as coisas não estão muito bem. Deus está te levando a lugares aonde há muita carência, muita necessidade. Deus está te levando a um lugar aonde você pode fazer algo por alguém. Quem está entendendo, diga amém. A fé que abastece a minha esperança. Hoje eu quero compartilhar com você sobre isso. Em primeiro lugar, eu diria para você o seguinte, que a fé que abastece a minha esperança enxerga os obstáculos da vida espiritualmente. O texto de Ezequiel diz que o Espírito Santo, Deus o levou por intermédio do seu Espírito Santo a um vale cheio de ossos. Ele o levou a esse vale, e a Bíblia diz que ele ia de um lado para o outro, e ele podia ver que era enorme o número de ossos no vale. Então e que esses ossos estavam muito secos. Então era uma situação difícil, era uma realidade de escassez, era uma realidade de sequidão espiritual, era uma realidade de fraqueza espiritual, era uma realidade de morte espiritual. Então eu queria dizer uma coisa para você: abra seus olhos, abra seu entendimento e veja, você está no meio de pessoas que não estão entendendo as coisas espirituais ainda. Você está cercada de pessoas que estão vivendo uma sequidão espiritual. Você conhece muita gente que não está nem aí para as coisas de Deus. Você conhece muitas pessoas que estão virando as costas para Deus. São pessoas que estão mortas espiritualmente, e Deus está te levando a esse lugar aonde as pessoas estão precisando de vida, aonde as pessoas estão precisando de esperança, de uma palavra de esperança. Deus está levando você a este lugar. Entenda uma coisa, eu posso estar pregando hoje para alguém que está aqui, mas a sua vida secou, a sua vida espiritual secou. Eu posso estar pregando para alguém aqui que a sua situação não está boa, e você veio aqui hoje no lugar certo para ouvir a palavra certa. E eu quero dizer para você, em nome de Deus, que Deus tem uma palavra de fé para você, Deus tem uma palavra de esperança para você, Deus tem uma palavra de vida para você. Ele tem uma palavra de vida para você. Deus vai te levar a lugares na sua vida para você mudar as realidades que secaram. Então, realidades que são situações difíceis da sua própria vida. Talvez você está aqui, mas a sua vida espiritual secou porque você não consegue orar mais. A sua vida espiritual secou porque você não consegue ler mais a palavra de Deus. A sua vida espiritual secou porque você não consegue mais entender as coisas espirituais. A sua vida espiritual secou porque você se tornou indiferente e apático com as outras pessoas. Parece que as pessoas não são mais importantes para você, e você não se importa com a dor do outro. E eu queria dizer para você nesta noite especial, que Deus está te levando a lugares aonde você precisa enxergar a sua própria vida espiritual. Será que você está aqui nesta noite e você se distanciou de Deus? Será que você está aqui nesta noite e você está divorciado de Deus, ou divorciada do céu? Será que você está aqui nesta noite e você percebe
percebe que a sua vida secou, você tá duro, o seu coração está endurecido, você não chora mais por causa dos erros cometidos. Como é que está a sua vida? Eu vim aqui em nome de Deus para dizer para você que a mão do Senhor vai te levar a esse lugar, para você enxergar as áreas que secaram na sua vida e que hoje vão receber nova vida em Deus. Você podia aplaudir ao Senhor por isso. Tem gente aqui que a sua vida profissional secou. Tem gente aqui que a sua vida financeira minguou, secou. Tem gente aqui que lá no seu trabalho você não consegue produzir mais. Você secou. Você está empurrando com a barriga. Você faz só porque você tem um salário para receber no final do mês. Você não consegue ser mais proativo, você não consegue ser mais criativo, você não consegue ser mais dedicado, empenhado, você não consegue fazer além daquilo que pedem para você fazer. Secou. Secou. Tem gente aqui que seus negócios secaram. Você não consegue alavancar mais, não consegue ir mais longe, não consegue avançar mais. Secou. Tem gente aqui que o casamento secou. E aí você não consegue mais que você foi. Quando você via tudo muito colorido, como via tudo bonito, tudo lindo e maravilhoso. Secou o casamento. E aí a vida está muito indiferente para você. Tem gente aqui que secou a vida em família. Você não consegue reunir mais os familiares como você fazia tempos atrás nos finais de semana. Mas hoje você veio no lugar certo para ouvir a palavra certa, porque Deus quer reabastecer a sua fé para você viver de novo as realidades do céu aqui na terra. Deus está abastecendo de novo a sua fé, abastecendo a fé com a esperança para você viver os melhores dias nesta terra de novo. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, porque Deus quer que você vença os obstáculos, entenda, enxergue esses obstáculos espiritualmente. A situação de morte espiritual é muito séria. É muito séria. Eu queria convidar você a voltar para a vida espiritual. Eu queria convidar você para voltar para o relacionamento com Deus. Eu queria convidar você para voltar para a espiritualidade. Eu queria convidar você para voltar para a presença de Deus. Em segundo lugar, a fé que abastece a minha esperança abre meus ouvidos para a palavra de Deus. Nos versículos 3 a 6, ele disse, Deus perguntou para ele: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Muitos estão hoje preocupados com a sua agenda, com o seu trabalho, estão preocupados com as seu tempo pessoal, mas não estão preocupados com o seu tempo com Deus. Eu queria dizer para você: abra espaço para a agenda com Deus. Não troque a agenda de Deus com ninguém. Abra espaço na sua vida para a agenda com Deus. Sabe, neste mundo aqui, nós estamos ouvindo muitas vozes de todos os lados. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos parar de ouvir a voz de Deus. Deus quer falar com a gente. Na escola do alto tem uma matéria que você aprende a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus
é como a voz das muitas águas, como o barulho das muitas águas. Então, o profeta, Deus falou para ele: profeta Ezequiel, você precisa profetizar para esses ossos e dizer para eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Note bem, osso não ouve. Então Deus está falando para as pessoas da nação de Israel que morreram espiritualmente. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Nós precisamos ouvir Deus falar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Nós precisamos ouvir Deus falar. A voz de Deus, quando Ele fala, acalma a tempestade. A voz de Deus, quando fala, Ele tira a dúvida. A pessoa sabe que foi Deus que falou. A voz de Deus, quando fala, restabelece a certeza no coração de alguém. Eu preciso ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Eu não sei, mas para alguns aqui, a voz de Deus hoje é a voz de Jesus. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Vinde a mim, todos vocês que não estão aguentando mais. Vinde a mim, todos vocês que estão com um fardo pesado, que estão cheios de culpa, cheios de problemas, eu vou aliviar vocês. A voz de Jesus para algumas pessoas aqui hoje é essa. Eu não sei, mas se você está aqui hoje, você se sente uma pessoa morta espiritualmente ou distante de Deus, se você está afastado da presença de Deus, está sem vida, a voz de Jesus é para você hoje. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Está na hora de viver a vida de Deus, está na hora de viver a espiritualidade na sua integralidade, está na hora de viver a vida de Deus com intensidade. Então eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus quer falar com você. Deus quer se relacionar com você. Jesus falou: quem ouve a minha voz, a minha palavra, e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Tem vida para quem ouve a voz de Deus. Tem vida para quem ouve a voz de Deus. Tem vida aqui na terra e tem vida eterna. Então você vai viver a sua vida aqui, ouvindo Deus falar com você todos os dias, todos os momentos. E quando você deixar essa terra, você tem vida com Ele na eternidade. Jesus falou: eu quero ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Existem pessoas que querem que você ouça a voz dela, mas você não pode. Você precisa ouvir a voz de Deus. Se você quer direção para a eternidade, ouça a voz de Deus. Profetiza. Profetiza para essas pessoas. Ouçam a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, a fé que abastece a minha esperança. A banda pode subir. Renova a minha vida para experimentar o extraordinário. Entenda que Ezequiel profetizou conforme a palavra que ele recebeu.
Deus falou para ele, profetiza lá. Fala para eles, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Depois ele falou assim, profetiza lá um espírito para eles. E aí diz a Bíblia, versículo 7 e 8, que ele profetizou conforme a ordem recebida. E enquanto ele profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. E aí ele olhou e viu que os ossos foram cobertos de tendões, foram tomando forma. E depois de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Imagina um monte de ossos, e eles se juntando, se unindo e retomando a forma das pessoas que eles eram. Gente, isso é extraordinário. Isso é sobrenatural. Isso é milagre. Quem crê em milagre aqui? Isso é ressurreição. E aí, versículo 9 diz que Deus falou para ele, você está vendo, não tem espírito neles. Então Deus falou para ele, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que esses mortos vivam. E aí ele profetizou conforme a ordem recebida. E diz o texto bíblico que o Espírito entrou neles. O Espírito entrou neles, e eles receberam vida. E eles se puseram em pé, e agora era um exército enorme. Então a palavra de Deus diz que o Espírito entrou neles e eles se levantaram. E agora eles eram um exército enorme. Agora eles estavam prontos para a batalha, estavam prontos para vencer. Eu queria dizer para você nesta noite que quando você compreende que a sua fé pode abastecer a esperança, é que algo grande pode acontecer na sua vida, se você estiver com a vida cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus pode soprar sobre você, pode vir sobre a sua vida, e grandes coisas vão acontecer na sua vida. Você precisa entender isso, que a partir do momento em que você compreende que a sua fé está sendo abastecida, para você ter expectativas maiores para a sua vida, você precisa do poder do Espírito Santo agindo na sua vida, a ação do Espírito Santo na sua vida. Então eu queria dizer para você nesta noite que Deus te traz aqui neste lugar para você experimentar algo extraordinário, algo sobrenatural. Você precisa sair da sua vida rasa, da sua vida pequena, da sua vida rasteira, da sua vida espiritual de rodapé, e você precisa galgar novos postos em Deus. Você precisa andar de maneira diferente com Deus, você precisa crescer em Deus. Então eu queria dizer para você nesta noite que no poder do Espírito Santo, se você estiver vivendo no poder do Espírito Santo, você vai começar a pensar grande, você vai começar a ter pensamentos exponenciais. Se você começar a entender que Deus quer dar para você uma nova maneira de viver, se você consegue entender que Deus quer te levantar e te posicionar como um grande exército, como uma pessoa vencedora, você vai viver na dimensão do reino de Deus, e você vai começar a se mover no Espírito Santo de Deus. Você vai começar a focar em tudo que Deus está fazendo, em tudo que Deus está fazendo. Você vai começar a ativar a sua fé para viver o sobrenatural. Você vai sair dessa visão rasa da vida, e você vai ver que os obstáculos que colocam sobre você, você vai vencê-los espiritualmente. Você vai descobrir
que quando você começa a viver essa maneira sobrenatural, você ouve a palavra de Deus e Deus vai falando com você, Deus vai falando com você, Deus vai falando com você, e você vai tendo na sua vida aquilo que você sabe que só Deus pode fazer, que só Deus pode fazer, e você vai experimentar todos os dias as surpresas dos céus. Deus sempre vai te surpreender, porque a palavra dele diz: o que olho nenhum viu, que mente humana jamais imaginou, que as pessoas que mente humana jamais imaginou, que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que mente humana jamais imaginou, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que estão vivendo a realidade do poder de Deus. Então eu queria dizer para você que tudo que vai acontecer na sua vida a partir de agora, quando você entende as coisas espirituais da maneira espiritual, porque o espiritual entende as coisas espirituais, se você compreender as coisas espirituais do jeito que elas são espirituais, tudo o que acontecer na sua vida será para a glória de Deus, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Se você compreender isso, você vai descobrir que a sua vida é uma vida espiritual, e você vai honrar a Deus todos os dias, porque você sabe que Deus está no controle da sua vida agora, pelo Espírito Santo que está dentro de você. Tem gente aqui hoje que está marcada, infelizmente, por um vale de ossos secos. Infelizmente tem gente aqui hoje que está marcada por uma escassez. Pessoas que chegaram aqui, mas elas estão com um carimbo, uma marca de perdas. Sabe, durante a sua história, você fez decisões e escolhas erradas. E aí, essas decisões, essas escolhas erradas, negativas, têm uma origem. Satanás é negatividade. E infelizmente, muitas pessoas marcaram suas vidas por esse ser ardiloso, ou com esse ser ardiloso. Satanás tem uma obra nesta terra, e ele vem para matar, para roubar e para destruir as pessoas. Só que as pessoas não sabem disso, elas não percebem isso. Elas acham que é tudo normal. Satanás ilude, Satanás engana, Satanás manipula, Satanás cega as pessoas pelo álcool, pelo fumo, pelas drogas. Ele cega as pessoas pelas mentiras que são faladas, pelas sutilezas, maneira sutil de engodar alguém. Satanás manipula as pessoas pela maledicência que ele joga para elas e elas pegam. Satanás, ele manipula as pessoas para uma traição, para a prostituição, para o adultério. Manipula as pessoas para a pornografia. Ele vai enganando as pessoas. E aí a pessoa entra numa escassez e numa secura espiritual. Aí elas se afastam de Deus, se distanciam do Pai. Satanás manipula as pessoas pelos abusos que elas sofrem.
E aí, ele vai engodando as pessoas. Coloca a falta de perdão dentro das pessoas. Mas eu vim aqui dizer para vocês nessa noite que Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele veio ao mundo para desfazer todas as obras do diabo. Jesus Cristo veio ao mundo para desconstruir toda a construção do inimigo. Tudo aquilo que pegou você, que pegou a gente e tentou dar uma rasteira em nós, Jesus Cristo veio ao mundo para poder desfazer as obras do diabo. Nós não temos nada a ver com o diabo. Nós temos tudo a ver com Jesus. Tudo a ver com Jesus. E com Jesus você passa a viver nesta terra marcada pelas bênçãos de Deus. Com Jesus você é um abençoado de Deus, porque Ele te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e você pertence a Ele. Então com Jesus você é marcado positivamente pela fé. Com Jesus você tem amor, com Jesus você tem alegria, com Jesus você tem paz, com Jesus você tem paciência, com Jesus você tem fidelidade, com Jesus você tem amor próprio, com Jesus você tem domínio, com Jesus você tem temperança, com Jesus você é uma pessoa equilibrada, com Jesus você tem discernimento espiritual, com Jesus você tem esperança, com Jesus você tem graça, com Jesus você tem sabedoria, com Jesus você tem salvação, com Jesus você tem vida. Você podia aplaudir o Senhor por isso? Nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar uma canção, mas eu queria dizer para você nesta noite que com Jesus você supera os obstáculos. Diga assim: com Jesus eu supero os obstáculos. Diga: com Jesus eu ultrapasso os desafios. Com Jesus eu venço nas lutas. Com Jesus eu venço o desânimo. Com Jesus eu venço as aflições. Com Jesus eu venço as tentações. Sabe o que Jesus falou? Jesus disse que neste mundo você tem muitas aflições, sabe? Mas Ele também disse: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe por que Jesus quer que você vença? Jesus quer que você vença porque você, com Ele, você é um padrão de vida para outras pessoas que estão mortas. Jesus quer que você vença porque com Jesus você descobre que cada fase da sua vida precisa mais de você. Todos os dias, cada fase da sua vida precisa mais de você. Com Jesus, você sabe que você está muito melhor hoje do que você já foi. Com Jesus você sabe que você vive com intensidade os milagres que só Ele pode fazer. Então eu vim aqui dizer para você nesta noite que hoje é o dia de quebrar o ciclo da escassez espiritual. Esta é uma noite para você se livrar de alguém que você já foi até agora. Essa é uma noite para você se tornar alguém que você nunca foi em Deus. É uma noite para você ser uma pessoa ativa em Deus. Talvez você esteja aqui hoje e se você fracassou, se você caiu, levante-se, tente outra vez. Você vai conseguir. Decida ir além de onde você está hoje. Entenda que há esperança para você, e Deus quer fortalecer a sua fé. Então o que você precisa é ter uma atitude positiva e sair daqui dizendo: eu vou conseguir, tem esperança para mim, eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Então Deus está soprando o Espírito dele sobre você, para você entender que há vida em você, há vida em você, há vida em você. Comece a olhar para o que Deus está fazendo.
Não fique alimentando tudo que o diabo faz. Não fique dando asas e ouvidos a Satanás. Você precisa ouvir a voz de Deus, discernir as coisas espiritualmente. Entenda que Deus está fazendo algo lindo na sua vida. Deus está fazendo algo lindo na sua casa. Deus está fazendo algo lindo no seu casamento. Deus está fazendo algo lindo na sua família. Comece a olhar do ponto de vista de Deus. O que Deus está fazendo é coisa boa, é vida, é vida, é vida, é vida. Deus está em movimento. Então o que eu e você temos que fazer é nos atualizarmos em Deus. Atualize a sua vida em Deus, porque Deus está em movimento. Deus está em movimento. A igreja está em movimento. Tudo está em movimento e tudo está avançando. Tudo está indo para frente. Então você também precisa se movimentar em direção às coisas maiores e melhores. Então, bora para frente. Bora para a vida. Bora para a vida. Tem esperança para você. Tem esperança para você. Se os dias estão difíceis para você, a palavra de Deus hoje é esta: profetize nos dias difíceis. Profetiza nos dias difíceis. Se a situação está caótica, profetiza. Se secou alguma área da sua vida, profetiza. Tem vida para esses ossos secos. Tem vida para essa vida financeira fraca, seca. Tem vida para você. Tem vida. Então Deus está dizendo: profetize na situação difícil. Profetiza e acredite no sobrenatural, porque se você acreditar no sobrenatural, o extraordinário acontecerá e você terá que dar a glória para Deus. Você terá que dizer: foi Deus que fez essa maravilha. Só Deus poderia fazer isso. Então, quando você acredita no sobrenatural, o extraordinário acontece e o impossível aos homens se torna possível para Deus. Então eu queria dizer para você no final deste culto que o impossível pode acontecer esta semana na sua casa. Pode acontecer essa semana na sua vida. Acredite, acredite. Deus pode surpreender alguém aqui esta semana, só porque você está aqui hoje com a sua fé abastecida e cheio de expectativa e de esperança de coisas maiores e melhores esta semana. Ei! Deus vai surpreender alguém aqui. Deus vai surpreender alguém. A palavra de Deus diz no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega a tua vida para Deus, entrega os teus negócios para Deus, entrega a sua família para Deus, entrega tudo que diz respeito a você para Deus. Confia nele e ele tudo fará. Ele tudo fará. Ele tudo fará. Ele tudo fará. É Deus que faz tudo. É Deus que faz tudo. É Deus que faz tudo. Eu queria dizer para você hoje que o que estava morto na sua vida recebe vida hoje. O que morreu está recebendo vida hoje. Hoje Deus está fazendo tudo para te ter de volta com Ele. É hoje. Hoje Deus está fazendo tudo. O que estava morto na sua vida está recebendo a vida de Deus agora.
Agora, se você olhar para a sua vida, você vai descobrir que agora você já é melhor do que você imaginava ser. Agora, aqui, por causa desse culto, você é melhor do que imagina ser. Só porque você veio a esse culto agora, você já tem mais do que você imaginava ter. Recebe aí, irmão. Você já tem mais do que você imaginava ter. Só porque você está aqui agora. Só porque você está aqui agora. Só porque você veio aqui hoje, você já descobre que você pode fazer muito mais do que você fez ou que você está fazendo para Deus agora. Só porque você veio aqui, você tem um destino abençoado por Deus. Há uma presença aqui para redirecionar você para a vida. E hoje nós estamos repreendendo todo espírito de morte que reina nos casamentos, todo espírito de morte que reina nas famílias, todo espírito de morte que reina na mente e no coração das pessoas. Está repreendido todo espírito de morte em nome de Jesus. Em nome de Jesus declaramos vida neste lugar. Profetiza o Espírito sobre eles. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles e eles receberam vida. Vida! Você vai viver muito melhor do que você viveu até agora.